porque você precisa conhecer a Deus. A natureza revela quem Deus é. A sua consciência dia e noite está te dizendo que Deus é verdadeiro e que Deus está aqui. Olha o que Romanos 2 diz, versos 14 e 15. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que eles ordenam, tornaram-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Ou seja, eles não têm conhecimento nenhum do que Deus diz ser certo e errado. Certo? Pois mostram que a existência da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele. Ora, ele os acusa, ora, fazendo-os, tudo se verá no dia em que Deus julgar o segredo dos homens, mediante Jesus, conforme o declara o meu evangelho. Ou seja, irmãos, o cidadão pode não ter entendimento nenhum de quem Deus é, mas ele sabe que ele está fazendo é certo e errado. Sim ou não? Deus plantou no coração do homem esse temor a Ele. Deus plantou no teu coração o temor dEle. Você sabe, você pode... Por isso que o homem se droga, bebe, afunda em tudo que é tipo de substância, que vai o quê? Imputar a sua mente da consciência, né, sem nenhum tipo de efeito, para que ele possa não ficar prestando conta para si mesmo. Por isso que a gente ouve assim, o cidadão desviou, está 7 vezes pior. Porque ele não quer estar em sã consciência, ele morre, ele explode. Tamanha a culpa que ele vai carregar, a consciência dele afirmando o tempo todo que ele está errado. Quem colocou isso no coração do homem? Deus. Então a nossa consciência revela que Deus existe, Deus nos criou assim. Deus nos formou, colocou dentro de nós a capacidade, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, dentro de nós vive essa consciência que nos acusa e nos defende muitas vezes. Às vezes ela nos acusa, às vezes ela nos defende. Terceiro, Deus se revelou através da sua palavra. Nós não temos tempo de ler o texto, mas um texto que eu amo é João 5,39, Jesus dizendo aos fariseus, examinai as escrituras, porque vós dizeis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ou seja, examina a escritura que você vai ver que ela fala de Jesus, fala do seu grande amor, fala de todos os seus planos para a sua vida. A palavra de Deus revela quem Deus é, revela Jesus. Diga-se de passagem que a revelação melhor e completa que a gente pode ter de Deus está na palavra. Embora a gente tenha, como eu citei, na natureza, na nossa consciência, a palavra é aquela que realmente nos guia em direção ao Senhor. E você que está aqui essa noite, que despreza esse conhecimento, está correndo um risco de perecer. Você precisa conhecer a palavra que revela o Deus que você precisa conhecer. Por meio dela nós conhecemos a Cristo da palavra, por meio dela somos santificados, ensinados, corrigidos, consolados. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Quantos podem dizer amém? Amém. Única regra de fé e prática. Nós não temos outro livro a não ser as Santas Escrituras como manual. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Amém? Quarta coisa, Deus se revelou através do Filho Jesus. Hebreus capítulo 1 diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Jesus é o Verbo eterno divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. João diz o seguinte, capítulo 1, versículo 18: ninguém jamais viu ao Deus, referindo a Deus Pai, mas o Deus unigênito, referindo ao Filho, que já está no seio do Pai, é quem nos revelou Ele. É através de Jesus que a gente conhece Deus. É através de Jesus que a sua fé vai ser arraigada. Pastor, mas eu não vejo Jesus. Tudo bem, entendi tudo isso que o senhor falou até agora. Mas onde está Jesus hoje? Esse texto fala que Ele está onde? Aonde, irmãos? No céu. Onde que nós vamos ver Jesus? Aí é onde entra a nossa parte. Em nossas vidas. Em nós.
Porque se de repente todo mundo começar a ver os defeitos, as bagunças que existem, né, verdadeiramente no homem natural, aí fica difícil. Mas se nós permitíssemos que o Espírito Santo começasse a fazer uma obra em nós, e que nós tomássemos a natureza divina mais e mais, as pessoas que estivessem ao nosso redor diriam verdadeiramente: Jesus está aqui. Eu conheci através da vida desse irmão. Eu conheci através da vida dessa irmã. Eu conheci porque isso que nós estamos vendo é o corpo de Cristo, irmãos. E se algo pode revelar quem Cristo é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor. Não me interessa o que estão fazendo por aí com a igreja dos senhores. Eu quero saber o que estão fazendo com a nossa igreja. Essa é a igreja do Senhor? Então em nós tem que ter o conhecimento de quem Jesus é. As pessoas têm que entrar aqui. Você não pode entrar na igreja de qualquer forma, sem reverência, sem expressar o seu amor por Ele, sem expressar o seu respeito por Ele, sem expressar que Ele é santo, sem expressar que Ele está presente aqui, que Ele julgará todos os pecados. Você tem que entrar na casa de Deus entendendo que Jesus é, porque assim você vai ensinar outros, assim você vai passar para outros. E as pessoas vão olhar e falar: uau, o que está acontecendo? Por que você, de repente, eu vejo que você chega e você sente esse ambiente que eu não sinto. Fala: Jesus está nesse lugar. Eu não estou pedindo para ninguém forçar nada, estou pedindo para você vir a esse nível. Talvez você está precisando de subir o rio que eu vi e encontrar água. Talvez você está precisando de deixar esse lugar. Eu vi uma mensagem há poucos dias e achei interessante. Ela dizia o seguinte: às vezes nós estamos no caminho. O caminho está correto, só que a direção está errada. E estar no caminho não é a única coisa que vai ajudar. É saber se você está no caminho e na direção certa. Porque às vezes você pode estar no caminho, mas tão longe do seu destino final. Hoje é dia de conversão, amém? Hoje é dia de voltar ao caminho e falar assim: pastor, eu quero ouvir a liderança dessa igreja, o que vocês estão falando, despertamento espiritual, mudança de caráter, Jesus está voltando. Pastor, qual é o caminho? O caminho é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por Ele. É preciso a gente voltar para o Senhor e conhecer a Ele, amém? Preciso ter profeta aqui dizendo: assim diz o Senhor, eu conheço, eu sei da voz dEle. Assim está dizendo o Senhor agora, e alguém proferir. Deus quer que você o conheça como único e eterno Senhor. Deus quer que você o conheça Ele, saiba que Ele te ama, que Ele é santo. Essa igreja, irmão, foi escolhida por Deus nessa cidade para fazer a diferença. O que você está fazendo para fazer a diferença? O quanto você tem se aproximado de Deus? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Você que está nos assistindo, onde você estiver agora, ore também. Agradeça a Deus por estar falando com você nessa hora. Agradeça ao Senhor que tem misericórdia da sua vida, como tem da minha, e te chama para conhecê-lo. Deus está te chamando para um encontro com Ele, para uma nova vida. Não me interessa se você já vai numa igreja, se você está frente, se você não conhece o Senhor. Conhecer a Deus é sentir a presença dEle todo dia, não é só dentro de um culto, não. É saber que Deus está com você toda hora. Conhecer a Deus é se sentir seguro nos momentos mais difíceis da tua vida. Conhecer a Deus é ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas que me escutam, que já não ouvem a voz de Deus há tanto tempo, embora você tenha uma Bíblia grande, está no culto todo domingo. Quantos estão presentes aqui? Isso se tornou uma religião na sua vida e Jesus hoje está te chamando. Acrescente a tua fé, porque eu sei que você tem fé em mim. O conhecimento de quem eu sou. Acrescente a tua fé, o conhecimento. Libera esta manhã o teu coração para me conhecer. Desocupe-se um pouco das coisas que você está fazendo e venha me conhecer, diz o Senhor. Eu quero abrir esse altar para você que deseja isso.